Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Tasso Araújo, eu sou editor do blog do Jornal Leia Sempre, aliás, do blog não, do portal e do Jornal Leia Sempre, e estamos aqui para mais um comentário político no nosso canal Leia Sempre Brasil. Eu quero pedir para você nos acompanhar todos os dias, porque aqui no canal Leia Sempre Brasil, a gente vem trazendo comentários, análises e notícias do cenário político brasileiro. Falando aqui um pouco da região do Cariri, onde nós estamos, do Ceará, do Brasil e do mundo. Eu estou aqui no estúdio do canal Leia Sempre Brasil, na cidade de Juazeiro do Norte. Eu sou jornalista, sou editor do portal Leia Sempre, aqui do canal Leia Sempre Brasil e de todas as plataformas do Leia Sempre que a gente vem trabalhando. Então, nos acompanhe nesse canal, assista esse vídeo, deixe seus comentários, dê um like, um joinha e ative o sininho e o mais importante, se inscreva no canal Leia Sempre Brasil. A gente está diariamente fazendo análise da cena política brasileira sob uma perspectiva plural e progressista. E eu quero pedir a sua amizade, a sua colaboração e venha fazer parte aqui da equipe e da família e da comunidade Leia Sempre. O nosso comentário político, ele é diz respeito hoje a seguinte questão. Eu até salvei aqui, deixa eu abrir aqui para você, eu vou ler esse texto e a gente vai comentar um pouco dessa situação. Está lá no portal Rede Brasil Atual, que diz assim, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, usa convenientemente o anúncio da prorrogação do auxílio emergencial para tentar desviar a atenção das denúncias de corrupção que atingem o seu governo. É o que afirmam as centrais sindicais brasileiras em nota divulgada ontem. Ainda assim, mantém um valor de apenas R$ 250 do auxílio emergencial, quando o mínimo deveria ser de R$ 600, como na primeira fase do pagamento, no ano passado, do auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial ele foi diminuído pelo Bolsonaro, esse segundo momento. A quantidade de pessoas, uma parte delas, cerca de 20 milhões, também foi cortada do auxílio, e o governo fez uma estratégia e impediu que ninguém mais pudesse pedir o auxílio. Portanto, além de diminuir o valor, ele cortou beneficiados. E a gente aqui, em Juazeiro, conhecemos, eu particularmente conheço muita gente que perdeu o auxílio emergencial. Mas o que é que o governo Bolsonaro está fazendo nesse momento? O governo Bolsonaro tem sido um dos maiores incentivadores da política econômica neoliberal do Paulo Guedes. Aliás, o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 presidente da República do Brasil exatamente para intensificar essa política neoliberal que se iniciou no governo do Michel Temer, do MDB. O Temer, junto com Bolsonaro e outros, deram o golpe na Dilma em 2016 exatamente para poder manter essa política econômica, que, entre outras questões, ela estabelece, por exemplo, a retirada de direitos dos trabalhadores, o ataque à Previdência Social, o ataque ao serviço público, ao Estado brasileiro e também a uma política de contenção de gastos públicos e investimentos, com a desculpa de que isso apenas prejudica o Estado brasileiro. Por isso que o Temer, ao ganhar a eleição com o apoio do Bolsonaro, ganhar a eleição não, ao dar o golpe, né? Ao dar o golpe e assumir a presidência da República no lugar da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi o que o Temer fez. Primeiro, ele aprovou a PEC do teto dos gastos, com apoio do Bolsonaro, deputado federal. Depois, apoiou e aprovou, com o apoio do Centrão, de vários partidos brasileiros políticos, apoiou e aprovou a reforma trabalhista, retirando dezenas de direitos dos trabalhadores brasileiros. E, em seguida, o Bolsonaro vem, já no governo dele, depois de todo aquele lance lá de 2018, aprova a reforma previdenciária, retirando mais direitos da classe trabalhadora. E agora o Bolsonaro quer fechar estatais, vender para entidades, para países e governos e estatais e empresas privadas a nossa riqueza. Quer vender a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, a Casa da Moeda e muito mais. Vai desempregar, gerar mais caos social e o Brasil vai perder riquezas. E mais ainda, o Bolsonaro agora está imerso numa profunda crise política, provocada por ele próprio. Ele,
por toda a sua equipe e pelo seu governo. Eles foram pegos de calça curta no famoso escândalo do propinoduto da compra de vacinas no Brasil. No momento em que o governo Bolsonaro propõe e executa a maior sabotagem às medidas de contenção do vírus da Covid-19 no Brasil, xingou vacina, xingou países, xingou governadores, xingou prefeitos, xingou o povo, disse que a gente era um país de maricas, para ele sem ofensa, e fez todo tipo de boicote. Ele não usa máscara, ele disse que máscara dava contraindicação, ele mentiu várias vezes, e mentiu também ele, a Mayra Pinheiro, os ministros da saúde que não foram demitidos por ele, como, por exemplo, o Pazuello, o atual, dizendo que a tal hidroxicloroquina, que a cloroquina, que a ivermectina, que é um vermicida, servem para o tratamento precoce, para curar você da Covid. Tudo isso é mentira. Não acredite nessas mentiras, gente. Nós somos pessoas adultas, estudamos, lemos, passamos na quinta série e sabemos, nas aulas de biologia, que vírus se combate com vacina. Pois bem, ele não fez nada disso. E agora ele está numa profunda crise política. O Brasil está imerso numa crise política, econômica, social, sanitária e humanitária. Tudo culpa do próprio governo Bolsonaro. Quem foi que atrapalhou ele? Ninguém atrapalhou ele, pelo contrário, ele teve tudo para fazer um grande trabalho do combate à Covid-19. Mas ele optou pelo negacionismo, ele optou pelo fundamentalismo, optou pelo terraplanismo. Mas, na realidade, a gente está começando a perceber uma coisa do Bolsonaro. Ele não é nada disso, ele não é fundamentalista, não acredita em Deus, não é crente, não é católico, não é nada. Ele é simplesmente um cara que tem uma profunda ligação com grupos milicianos, que passou a vida inteira fazendo rachadinha, se enriqueceu, chegou a presidente da República com esse discurso fundamentalista, extremista, mas na realidade ele é apenas um cara que adora dinheiro. Olha o que está acontecendo aí, das denúncias que tem contra ele. É rachadinha que ele promovia, é gente que ele demitiu porque não quis rachar o dinheiro com ele, é gente que entregou ele, é gente que é fácil a gente localizar todo esse esquema de rachadinha, já está aí sendo investigado. E para completar, tem esses escândalos da compra de vacina. Os negócios estavam sendo montados, ia ser paga bilhões em vacinas, essa grana, gente, ela ia para o bolso de um offshore e, lógico, que ia ter propina no meio. E foi denunciado por um deputado, o deputado levou até ele, junto com o servidor público federal. Enfim, o Bolsonaro fez de conta que não existia, sabia que existia o esquema, fez de conta que ia resolver, não resolveu, e acabou perseguindo aí, o servidor disse, até que se sentia perseguido, estava sendo perseguido. Bom, isso tudo leva à crise atual, né? Ele está sendo investigado, está muitos setores, partidos políticos, a própria elite, uma parte dela já vê que com o Bolsonaro não vai dar certo. Se deixar o Bolsonaro, o destino é perder a eleição de 2022 para o Lula. Ele está derretendo, a popularidade dele derrete, a rejeição dele cresce tão rápida quanto cai a popularidade. E aí o Lula se apresenta como alternativa. A memória curta, a memória próxima, né? Curta não, a memória próxima do povo, deve remeter, poxa, o Lula faria isso, o Lula estava assim, o desemprego era menor, o Lula não faria isso, o Lula não ficaria fingindo que está faltando ar e rindo de que está com Covid, né? Então, assim, pelo conjunto da obra, ele caminha para o cadafalso. E aí os pedidos de impeachment se avolumam, e hoje o governo, com o apoio do Arthur Lira, do presidente do Senado, estão passando a boiada, ou seja, aprovando um monte de medidas impopulares que vão prejudicar a situação já debilitada do Brasil. E aí ele fala, não, nós vamos agora prorrogar o auxílio emergencial, com uma forma, na realidade, ele deve ter conversado isso com o Paulo Guedes, de tentar resgatar um pouco a popularidade dele. Mas, na realidade, o que é que o Bolsonaro está fazendo? E aí é verdade o que dizem as centrais sindicais. Olha, assim, Bolsonaro usa a miséria para a qual empurrou a população mais vulnerável para encobrir a profunda crise que atinge seu mandato genocida. Dizem os sindicalistas. Essa nota, que está expressa aqui na matéria, é assinada pela CSB, pela CTB, pela CUT, pela Força Sindical, pela Nova Central, pela UGT.
Para os dirigentes sindicais, ainda que com valor insuficiente, o presidente mostra ter sentido a forte pressão do movimento sindical no parlamento e nas ruas pelos R$ 600 do auxílio emergencial. Na realidade, ele usa a fome e a miséria do povo brasileiro contra o povo brasileiro. Gente, a fome e a miséria que a gente está falando, ela é notada hoje no Brasil. O Brasil retorna ao mapa da fome. Nós temos 19 milhões de pessoas na mais profunda e absoluta miséria. E nós temos um quadro de demissões se avolumando, de aumento do desemprego, de aumento dos desalentados e aumento também das pessoas que fazem bico. Bico, todo mundo sabe, todos nós que somos trabalhadores já fizemos bico, né, em algum momento da nossa vida. Por exemplo, é aquele trabalhador que não tem carteira assinada, não tem direito nenhum, portanto, não tem nenhum emprego fixo. O que é que ele faz? Ele vai por uma empresa ou por um determinado espaço e lá ele fica fazendo bico, ou seja, ganha apenas por aquele serviço que ele faz. Acabou o serviço, acabou o dinheiro. É horrível, né, gente, você viver de bico. É uma situação de instabilidade. Você não pode fazer simplesmente um crediário de uma TV de R$ 1.000, né? Você comprar uma TV dessa, Smart hoje é R$ 1.000, 32 polegadas desse tamanho, 10 prestações de 100, um trabalhador que faz bico não pode nem fazer isso. Ele não tem nada que comprove a renda dele, ele não tem estabilidade, ele não sabe nem... E se ele ficar doente, ele sabe que não vai ganhar, hein? Nem doente. O trabalhador que faz bico pode. Pois é, nós temos nessa situação, segundo dados do governo Bolsonaro, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, dados recentes, 33 milhões de brasileiros trabalhadores fazendo bico. Ora, como é que você quer um país crescendo, uma economia pujante, um mercado consumidor aumentando com as leis trabalhistas aprovadas por Bolsonaro e Michel Temer? É claro que eles atacaram o povo, é claro que eles atacaram o trabalhador, é claro que eles apenas promoveram a miséria. Quer outro exemplo que eles promoveram a miséria? O Michel Temer, quando entrou, criou aquele Ponte para o Futuro, que era uma verdadeira política neoliberal. O MDB caiu a máscara ali. E aí ele vai e aprova a PEC do teto dos gastos. O que é que o Bolsonaro, o Michel Temer, aprovou naquele momento? Fingindo e mentindo, e óbvio, com o apoio da grande mídia brasileira, e às vezes até de gente aqui da imprensa aqui local, que com aquela PEC ele iria conter gastos, o governo ia economizar, que ia tudo se dar bem, que ia ser muito bom para o Brasil. Você sabia que essa PEC do teto dos gastos ela pode inviabilizar a educação pública brasileira? Faltar dinheiro até para pagar professor, porque congelou os investimentos, ou seja, a população vai aumentando, vai usando mais o posto de saúde, vai usando mais remédio, vai precisando de exame, vai aumentando a população vai aumentando, gente, crescendo, o que é que vai acontecendo? Vai usando mais as creches, as escolas de nível fundamental, as escolas de nível médio, as universidades, mas como o governo vai poder atualizar os gastos, se o Michel Temer, com o apoio do Bolsonaro, congelar esses gastos, para você ver a perversidade do Michel Temer e do Bolsonaro. Eles congelaram os gastos para não gastar mais com o povo brasileiro. E agora está tendo maior problema, né? Está tendo problema. E aí o Bolsonaro usa essa situação que ele criou com o golpe de 2016, com o Centrão, com militares, com milicianos, com todo mundo aí, até com o PSDB e o MDB junto, DEM, o Centrão, para, agora eu vou dar um de bonzinho, vou aumentar, vou prorrogar o auxílio emergencial, mas não coloca o valor correto do auxílio emergencial. As centrais sindicais estão reivindicando R$ 600 do auxílio emergencial. É pouco. O auxílio emergencial é para ser um salário mínimo. Vários países fizeram isso. E o Bolsonaro não faz porque ele simplesmente é comprometido não com soluções para ajudar o povo brasileiro, mas com soluções para enriquecer quem já é muito rico, os rentistas, os megamilionários, os bilionários brasileiros e os aliados do governo Bolsonaro. Está aí o resultado. Não poderia ser outro, senão uma profunda crise econômica, social, política, sanitária e humanitária. E mais ainda, o povo agora anda descobrindo, vendo os jornais, os sites e canais como aqui o Leia Sempre Brasil,
que ele não é o presidente honesto que ele e os seus seguidores pregam diariamente como se nós fôssemos idiotas. Não, tá aí, rachadinha a vida inteira, fez rachadinha ele, fez rachadinha Flávio, fez rachadinha a família Bolsonaro, se locupletaram com dinheiro dos outros e público, e agora tem o esquema das propinas nas vacinas. Tem problema lá na educação? Tem problema no meio ambiente lá, que o Ricardo Salles, tirou o time para não ser preso. Não é um governo, nem ele é tão honesto quanto ele sempre arrotou que era. Já dizia meu avô, quem sempre diz que é muito honesto e fica indicando, apontando dedos para os outros, geralmente esse nunca é honesto. Está aí o resultado. Governo de fome e miséria para o povo e um governo desonesto quando fala em dinheiro público. Esse é o resultado do governo Bolsonaro, que está mesmo prestes a cair ou por impeachment ou ficar até 2022 como um governo que ninguém quer, todo mundo pedindo a Deus e rezando que o tempo passe para ele sair do governo. E vão votar, óbvio, contra ele. Ele vai ficar com aquele percentual, mas corre o risco até de, dependendo da situação política, nem ir para o segundo turno. Pois é, eu espero que você tenha gostado desse nosso comentário político de hoje. Se você quiser ver mais comentários, matérias sobre a política e outros temas, você vai até o nosso portal, leiasempre.com.br. Se você quer ver mais vídeos, acompanhe aqui a gente no canal Leia Sempre Brasil ou na nossa página no Facebook. Nos acompanhe. E queria fazer um pedido. Se inscreva aqui no nosso canal e faça a sua assinatura. Você entra lá no nosso portal, leiasempre.com.br, e você vê a assinatura que você quer. Tem vários valores acessíveis, outros mais caros, dependendo do que você pode ajudar. E aí você ganha presentes, recompensas, passa o dia recebendo material nosso, jornalístico, recebe jornais, as edições do Leia Sempre, as edições do Tribuna Sindical, as edições do Panorama Político, recebe link diário com informação e todo o conteúdo produzido por nossa equipe, os assinantes recebem. Além disso, além de você ficar super bem informado, você ajuda a manter esse trabalho da mídia plural, progressista aqui no Ceará, no Nordeste, no Brasil. Um abraço, gente. Eu espero que você tenha gostado e a gente volta depois com mais comentários políticos aqui no canal Leia Sempre Brasil. Até o próximo vídeo.